Então, meninas, vamos lá para a interpretação. O que eu vou falar aqui para vocês meio que engloba Ruth, o capítulo todo, tá? Assim, essa história, gente, ela é tão verdadeira, né? Ela se enquadra tanto nas nossas vidas que às vezes a gente não para e percebe. Eu fiz umas anotações aqui enquanto eu lia, e assim, a gente começa a ler a história e você percebe que Ruth, em momento algum, larga e abandona a sua sogra, que já era uma senhora de idade. Então, quer dizer, primeiro passo, Ruth tem um coração bom, né? E eu fiz uma anotação aqui. Além de Ruth ter um coração bom, um coração genuíno, um coração de querer ajudar o próximo, porque assim, ela podia muito bem ter feito igual a outra nora, né? Ela podia ter seguido a vida dela, porque o marido dela morreu, e assim, ela precisava se refazer. Mas em momento algum, ela quis refazer a vida dela. Primeiro, ela pensou na sogra, que já era uma pessoa que necessitava de cuidados e de ajuda, e ela sabia que a sogra sozinha não ia conseguir, né? Então, assim, ela não pensou nela, ela pensou no próximo. Isso daí já é um ato que a gente deveria fazer constantemente, né? Porque, igual eu falo pra vocês, quando a gente confia que Deus tá cuidando da nossa vida, não tem o porquê a gente ter medo ou temer, achando que as coisas não vão acontecer ou não vão fluir. Porque a partir do momento que você fala, Deus cuida da minha vida, então você tem que entregar pra Ele. Não adianta você falar que Deus cuida da sua vida, mas eu vou dar uma forcinha aqui, porque eu acho que, né, Ele não vai fazer. Então você não tá confiando de todo o seu coração em Deus. Aí, outro fator que aparece aqui. Eu não sei se vocês perceberam. Quando Deus tem um propósito na nossa vida e a gente se entrega a Ele, a gente conversa com Ele, Ele cumpre. Ele cumpre o que Ele tem que fazer nas nossas vidas. E às vezes, é engraçado, acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê. Porque aparecem pessoas na nossa vida, porque aparecem situações boas, porque acontecem coisas boas, porque o seu lar hoje tá em paz. Por quê? Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, eu não acredito em Deus, eu não confio. Nossa, você não confia em Deus? E você acha que tudo isso que tá acontecendo na sua vida foi obra de quem? Então, assim, primeiro passo, perante toda essa situação, em momento algum a gente vê aqui Ruth murmurando. Ela em momento algum faz isso. Isso aqui eu até anotei aqui porque é a coisa que a gente mais faz. Eu não tô tirando o meu da reta, não. Mas isso é a coisa que a gente mais faz. A gente murmura, às vezes, por um emprego, às vezes a gente murmura porque tá cansado, às vezes a gente murmura por causa da casa, porque tem filho, família, enfim, a gente murmura por tudo. Ai, porque essa noite eu não dormi bem, não sei o que, já tá murmurando. Ai, porque hoje não tem a comida que eu queria comer, já tá murmurando. Então, assim, a gente não se policia, mas a gente murmura o tempo todo. Eu vou falar uma coisa, se não tem algo chato nessa vida é ficar perto de alguém que fica murmurando. Porque a negatividade dessa pessoa é tão forte, é tão ruim, que você não aguenta ficar perto, né? E aqui na história, em momento algum, Ruth murmura. Sabe o que Ruth faz? Ela se ergue, se fortalece e ela fala pra sogra: aonde você for, eu irei. Então, assim, ela para de olhar pra ela e ela segue a sua sogra. E ela vai sem medo das consequências. E aí, o que é a consequência? Ruth, quando foi procurar comida, quando foi em busca do alimento, ela podia ter sofrido inúmeras coisas. Quando a gente tá lendo aqui, mostra que Ruth podia ter sido abusada, Ruth podia ter se perdido, Ruth podia ter ficado sem comida, Ruth podia ter ficado com inúmeros problemas. Mas, se você for parar pra ver, Deus tinha um propósito na vida de Ruth. Deus não ia desamparar Ruth. Não é à toa que Deus fez o quê? Colocou Boaz no caminho dela. Boaz, ele guardou a vida de Ruth. Ele protegeu Ruth, mesmo no começo, sem ter uma intenção. Ele só protegeu.
Mas por quê? Porque o coração dele fervia por isso. E quando o nosso coração ferve e borbulha por algo, é porque Deus implantou isso no nosso coração. Primeiro, a gente tem sempre que orar a Deus para saber se de fato esse desejo que vem no seu coração é um desejo verdadeiro e se isso é um desejo que agrade aos olhos de Deus, tá? Não é porque tá borbulhando que assim é de Deus, porque às vezes é um pensamento errado que tá no seu coração e na sua mente que você acaba fazendo e falando assim, é de Deus. Não, não é de Deus. Por isso que tudo que você for fazer, faça uma oração antes. Pra tudo, tá? Então aqui tem coisas, eu coloquei aqui, tem coisas que acontecem na nossa vida que é pura obra de Deus, pura obra de Deus. Eu falo pra vocês, gente, eu vivi uma vida assim, perdida, uma vida perdida. Eu vivi mais de 10 anos com uma pessoa e assim, perdidinha no espaço, perdidinha. E aí, às vezes, quando eu me casei, eu cheguei em momentos de falar assim, Senhor, eu mereço isso? Eu só queria uma família, eu só queria minha casa, eu só queria meu marido. Só que assim, voltando à fita, Deus já tinha me dado provas de que aquilo não era pra mim, só que eu insisti. Só que Deus tinha um propósito na minha vida e Deus não desistiu de mim. Então eu passei o deserto, eu passei por dificuldades, eu sujei meu nome num primeiro casamento, porque querendo ou não a gente sabe, né? A sociedade que a gente vive, as pessoas acabam julgando, que nem eu sou evangélica, e às vezes as pessoas falam, nossa, 30 anos casada de novo. Sim, casada de novo. E graças ao bom Deus, muito bem casada hoje. Então assim, Deus teve um propósito na minha vida. E a partir do momento que eu entreguei minha vida a Ele, que eu falei, Senhor, agora chega. Agora eu parei, eu entendi, já dei minhas cabeçadas, já caí, quebrei a cara, me prejudiquei, fiz tudo de errado que eu podia fazer. Agora eu tô aqui, ó, um trapo, um lixo. Agora o Senhor vem e cuide de mim. Porque eu sozinha descobri que não consigo. Foi aí que Deus estendeu as mãos e me deu tudo que eu tenho hoje, que eu sou muito grata a Ele por isso. Não é à toa que, como gratidão a Deus, tá? Para vocês entenderem, como gratidão a Deus, eu faço tudo que eu faço hoje. Eu trabalho com o Ministério Infantil de todo o meu coração. Inclusive, eu quero crescer muito o Ministério Infantil. Eu quero ter muitas crianças conhecendo a palavra de Deus, para que elas não cresçam e quebrem a cara que nem eu quebrei. Então, o meu propósito é esse, né? A gente tem que ter um propósito na vida, um porquê acordar de manhã. E assim, o outro propósito que eu tenho é passar a palavra, porque assim, quando a gente conhece a palavra, é mais fácil você seguir um caminho melhor, né? Porque na hora que você for errar, você pensa um pouquinho antes de errar. Eu falo isso porque eu quebrei muito a cara. Então, quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente tem que seguir esse propósito, mesmo que a gente fique meio assim, mas siga, porque você vai entender no final, né? Então, assim, a Ruth, ela foi uma mulher íntegra. A Ruth, ela foi honrada. Deus honrou a vida de Ruth. Você vê que no final da história, para fechar com chave de ouro, Deus abençoou Ruth sendo mãe. Então, assim, Ruth casou certinho. Ruth teve um filho. Ruth não abandonou a sogra em momento algum. Mas Deus também não abandonou Ruth em momento algum. Então você viu que Ruth não sofreu nenhum abuso. Ruth não sofreu fome. Ruth não sofreu nada. Porque Deus já tinha um propósito na vida dela. Deus não desonrou a vida de Ruth. Ruth foi honrada. Mas por que Ruth foi honrada? No começo eles falam, Ruth foi uma mulher virtuosa. Que é uma mulher virtuosa, uma mulher que acredita em Deus, uma mulher que confia em Deus, uma mulher que não desiste de Deus por nada, uma mulher que honra, uma mulher que é honesta, que é íntegra, que é de caráter, que é sim, sim, é não, não. Se você é casada, você não olha para o lado, você persevera, você luta pelo seu casamento. Às vezes é difícil, às vezes aparecem situações difíceis na sua vida, mas você não desiste.
porque você sabe que Deus tem o melhor para você. E quando Deus tem o melhor pra gente não desiste em momento algum. A gente luta, persevera, a gente ora por Ele, a gente pede para Ele, a gente entrega as nossas vidas a Ele. Então, gente, palavras de Ruth, ela nos transfere isso, o amor de Deus pelas nossas vidas. Apesar de não falar muito de Deus nessa passagem, né? Conta mais a história de uma moça. A gente entende que Deus esticou sua mão para Ruth e só falou: venha, minha filha, venha que o que é seu tá aqui. E Ruth foi abençoada, Ruth foi honrada. Então a palavra de hoje é isso. Fechamos aqui com chave de ouro o capítulo de Ruth. Muito feliz por isso. Obrigada por mais um capítulo. Meninas, que a semana de vocês seja maravilhosa, iluminada, que vocês trilhem sempre esse caminho, que vocês não desistam. Enquanto eu estava fazendo a leitura da Bíblia, veio algo na minha cabeça e eu quis passar para vocês. Às vezes a gente não lê a Bíblia um dia, às vezes a gente não vai numa igreja um dia, às vezes a gente está desanimada. Mas eu sempre falo para vocês, nunca, em hipótese alguma, desistam da palavra do Senhor. Nunca. Vai ter dias difíceis, vai ter dias fáceis, vai ter dias legais, tristes, mas nunca desista, porque na hora da angústia, na hora da dificuldade, você não tem vergonha de conversar com Deus, porque acontece uma situação, Deus nunca desampara a gente, nunca, 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 nunca. Mas você para e pensa, quando você tá muito distante de uma pessoa, a hora que você precisa dela, você fica com um pouco de vergonha, porque você fala assim, nossa, mas eu nunca falo com ele, eu vou falar só pra pedir. É isso que às vezes acontece com a gente, com Deus. A gente às vezes tá tão distante dele que a hora que a gente precisa, é a primeira coisa que a gente lembra e vem à cabeça, é Deus. Mas aí sabe o que acontece? Você fica meio acanhado, porque você não tem intimidade com ele. Agora, quando você tá com ele ali, ó, tete a tete, conversando toda noite, orando, jejuando, lendo a palavra, conhecendo mais sobre ele, quando você tá buscando em qualquer situação, você tá ali, ó, pronto para falar com ele, você sabe como falar com ele, você sabe onde encontrar ele. Por quê? Porque você trilha o caminho dele. E quando a gente trilha, quando a gente sabe onde é a casa do Senhor, não tem erro, não precisa nem de GPS. A gente pega e vai, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe como falar, a gente sabe como pedir, a gente sabe como agradecer. Então, meninas, nunca, em momento algum, em hipótese alguma, desista do Senhor. Não desista por nada nessa vida. Desista de outras coisas, mas nunca da palavra dele. Porque na pior da situação, é ele quem tá do seu lado. Ele é o único que tá do seu lado. Até porque ele conhece nossos corações. E Deus honra pelo nosso coração. Eu acredito piamente até hoje, que às vezes muitas pessoas falam algumas coisas pra mim, e eu sempre falo pras pessoas que eu sou firme por uma coisa, porque Deus conhece meu coração. Não é minhas tatuagens, não é meu estilo de vida. Tá certo que, assim, certas atitudes a gente tem que ter correta mesmo. Não tem essa, não. É sim, sim, não, não. Mas um coração puro, generoso, agrada demais ao Senhor. Então, o que eu tenho para passar para vocês hoje é isso. Que vocês tenham um coração puro, que vocês tenham um pensamento de Ruth, né? Que a gente não murmure, que a gente murmure menos e agradeça mais, tá bom? Beijão!